Amém. Vamos ler a Bíblia? Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo 4 e 16. Quantos acharam e podem dizer amém? Pronto, você segura aí em 1 Timóteo 4,16 e você vai agora para 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. São dois lugares que nós vamos ler. Lembrando que depois da leitura, no reservado tem círculo de oração para as crianças. Amém? Amém, meus irmãos? 1 aos Coríntios, capítulo 4, perdão, irmão, está na cabeça aí, né? 15, versículo 33, acharam? Amém ou não amém? Agora vamos à leitura oficial. 1 Timóteo, capítulo 4, 16. Tendo cuidado de ti mesmo e da... Tendo cuidado de ti mesmo e da... Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33. Podemos ler? Digam amém. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Vamos ler todos juntos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Queridos, nesta oração apresente o nosso pastor presidente. Hoje ele foi em viagem. Me parece que amanhã tem reunião da mesa da convenção. Para que Deus guarde e livre. Hoje estive lá para conversar com ele, que sempre eu gosto de estar me orientando, mas está em viagem. Vamos orar para que Deus dê uma boa viagem. Quantos mais precisam das orações? Glória a Deus. Cooperador José, orando, pode ser aí mesmo, agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Sim, irmão Carlinhos também está enfermo e pede oração. Diácono Carlos. Estamos com a paz do Senhor. Oremos a Deus. Bendito Deus, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, uma vez mais pela tua palavra lida, Jesus. Te pedimos agora, Pai, a tua graça sobre as nossas vidas, Pai querido, para nos fazer compreender o ensino da tua palavra nesta noite. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, que possamos sair daqui uma vez mais, ó Pai querido, enriquecidos pela tua palavra, preparados para toda boa obra. Estende as tuas mãos nesta noite sobre os enfermos. Dá saúde, irmã Fabiana, dá saúde ao irmão Carlos. Visita os teus servos com saúde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos permanecer com as nossas Bíblias abertas. Meus irmãos, nós anunciamos nos grupos da igreja e nas redes sociais a temática de hoje. O tema de hoje é a diferença entre doutrina e costumes. Diga comigo, a diferença entre doutrina e costumes. Paulo, na sua carta ao jovem pastor Timóteo, ele inicia dizendo: tendo cuidado de ti mesmo e da... Bíblia aberta, por favor. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu sei que a gente não é muito acostumado a repetir, mas pedagogicamente, a pedagogia diz que em 1 hora, 50 minutos de ensino, o nosso cérebro não guarda 20% do que foi falado.
Quando você repete, aí isso sobe para quase 50%. Então os irmãos tenham paciência com a gente. Todos que ensinam pedem para repetir. E é bom que você repita para você gravar. Mas o que é doutrina? Paulo está dizendo a Timóteo que ele tem que ser um pastor que doutrine, mas que antes dele doutrinar, ele cuide primeiro dessa doutrina na sua vida. Ele está ensinando aquele jovem que ele precisa mostrar ao povo as doutrinas bíblicas, mas que ele mesmo tem que aplicá-las primeiro no seu coração. Quando nós dizemos que a palavra do Senhor ela é espada de dois gumes, é porque ao mesmo tempo que o pregador, o ensinador, o professor, ele fala ao público, a palavra de Deus ela vem primeiro falando com ele, para que ele seja corrigido primeiro por ela, consolado primeiro por ela, para que ele sinta ela, que quando nós ensinamos, nós somos ouvintes e também ensinadores, porque não estamos ensinando de nós mesmos, mas do Espírito Santo. Então, existe, faz parte do DNA da Assembleia de Deus, os usos e os costumes, faz parte do DNA, faz parte da fundação, da característica da Assembleia de Deus, os usos e costumes. Só que de tanto nossos pais, de tanto nós ensinarmos ao povo os costumes, aprendemos ou temos uma dificuldade, na verdade, de discernir o que é costume e o que é doutrina, porque uma coisa é diferente da outra. O que é doutrina? Se você quiser tomar nota, eu vou lhe dizer, porque existe a doutrina bíblica, existe a doutrina jurídica, existe a doutrina social, existe tantas doutrinas. Eu vou falar o conceito de doutrina do ponto de vista bíblico. Biblicamente, a palavra doutrina, ela se origina no grego deas, que significa ensino ou instrução. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele fala muito em doutrina, e entendemos que a sã doutrina, ela é revelada, ou é uma revelação de Deus, por meio das Sagradas Escrituras, e ela é apresentada através da mesma. E o que é costumes? O que significa a palavra costumes? De onde ela vem e o que ela representa? Nós temos aqui o que significa costume. Costume é um imposto, ele é uma imposição cultural que se origina naquele país, naquele local ou naquela pessoa. Costume é algo criado com o passar do tempo em uma família ou em uma sociedade. Algo transitório, porém que dá a característica de cada povo e de cada nação. O costume leva a uma identificação, pois ele dá as características. Costume é uma característica local, transitória, de raça, tribo, nações, povo e família. Então, doutrina, e nós vamos nos ater primeiro aqui com doutrina. Doutrina é instrução, doutrina é revelação de Deus, doutrina também significa ensinamento. Doutrina é instrução, doutrina é revelação de Deus, doutrina é ensinamento. Existem pelo menos 4 tipos de doutrina.
E nós vamos ler, quem tiver com o microfone, se tivesse o sem fio, está aí o outro, porque alguém pode ler aqui nas irmãs também. Seria bom um microfone nas irmãs, aqui com as irmãs, e um microfone aqui com os irmãos. Existem 3 tipos de doutrina. A doutrina dos homens, Mateus capítulo 7, vamos ler? Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Vamos abrir a Bíblia e aprender com a Bíblia. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 6. Quem achou, pode ler, ainda que os irmãos que estiver com o microfone não acharam, mas se você achou, você tem liberdade para ler. Mateus 7, capítulo 7, versículo 6. Eu vou ler. Não deis aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça, não aconteça que as pisem. Mateus 7, versículo 6. Versículo de número 7. Perdão, está errado. É Marcos 7. Por isso que não estava dando sentido ao texto. Marcos 7. Depois do dia 15 eu estou de óculos, é melhor. Marcos 7, versículo de número 6, meus irmãos. E ele respondendo disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 8. Porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a traição dos homens, como por avajarmos e dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a eles. 9. E dizia-lhes: Bem e guardai os mandamentos de Deus, para guardarmos a vossa tradição. Isso aqui é uma palavra de Jesus, sim ou não, meus irmãos? Foi Jesus que disse isso. Jesus, quando ele liga a doutrina do homem, ele sempre liga a doutrina do homem ao costume do homem. O que é que os fariseus faziam? Eles estavam tão ligados ao costume da lei, que eles ensinavam isso ao povo como doutrina. Então, isto é doutrina de homens no pensamento de quem? De Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? De Jesus. Existe a segunda doutrina, a doutrina dos hereges, a doutrina daqueles que distorcem a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, ou das heresias, Apocalipse 2, versículo 6. Existe a doutrina dos homens, já lemos, foi Jesus que falou, e a doutrina dos hereges, ou as heresias como doutrina. Apocalipse 2, versículo de número 6. Quem achou pode ler. Carta à igreja da Ásia, carta a Éfeso, ele diz: Tens porém isto, que aborreces a obra dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os nicolaítas, eles destilaram na igreja de Éfeso um mal tão terrível, que aquela igreja passou a duvidar da divindade de Jesus. Ou seja, a heresia, ela distorce a palavra de Deus. Você quer ver uma doutrina que é herege e ela balança a cabeça até de muitos crentes? É a doutrina do sábado. Nós já tivemos um estudo aqui a respeito do sábado, né? Eles distorcem. O que é a doutrina da heresia? Porque o diabo, ele usa a própria Bíblia para confundir a mente das pessoas. Está na Bíblia, mas eles não dizem que está na Bíblia em que tempo bíblico. O sábado está na Bíblia, é verdade, mas em que tempo bíblico? No tempo da lei, que foi cumprida por Cristo na cruz do Calvário. Quem diz amém, meus irmãos? Outra heresia é dizer que os nossos pecados
foram levados por Deus e pelo diabo. Não, a Bíblia diz que os nossos pecados estavam sobre Jesus e nós fomos perdoados por Ele. Bendito é o nome do Senhor. Então são doutrinas hereges. E existe a doutrina de demônio. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, versículo 1. Proibindo o casamento, tem essa parte aí? Né? Acho que é mais na frente, só até o 2. A doutrina de demônio, 1 Timóteo 4, 1 e 2. A doutrina de demônio, ela é a doutrina que, diferente da heresia, ela não distorce, ela muda. Ela faz é mudar a verdade de Deus em mentira. Você quer ver doutrina de demônio? Igreja LGBT, onde o pastor é casado com outro homem. Quer ver doutrina de demônio? É quando se cria a igreja de Satanás. Doutrina de demônio tem em São Paulo. A doutrina de demônio é a doutrina dos mormons, que dizem que Maria Madalena teve caso com Jesus. Doutrina de demônio. A doutrina de demônio é a doutrina espírita, que diz que Jesus foi espírito desencarnado, e a gente sabe que Jesus ele não reencarnou, ele encarnou. O verbo se fez carne, morreu, ressuscitou, mas o mesmo Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? Existe a doutrina de Deus. João capítulo 7, versículo 16. Doutrina de homens, número 1. Doutrina de hereges, número 2. Doutrina de demônios, número 3. E doutrina de Deus, número 4. João 7, 16. João capítulo 7, versículo 16. Jesus respondendo e disse-lhe, pode ler, irmão Fábio. Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A minha doutrina não é minha. Você está aqui nesta noite por causa da doutrina de Jesus, da doutrina do Pai. Quem diz amém? Em Tito capítulo 2, versículo 10, diz assim, Tito 2 e 10, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus. A doutrina ela é de quem? De Deus, nosso Salvador. Se a doutrina é de Deus, então ela não tem erro, porque Deus não erra. Como a doutrina é de Deus, não tem coisa de homem nela. Quem diz amém, meus irmãos? Então nós vamos aprender aqui que essa doutrina de Deus, ela tem algumas coisas que o costume não tem, e nós vamos ver mais na frente. Qual é a importância, ou melhor dizendo, quais são as considerações essenciais acerca da sã doutrina? O que é que os apóstolos se preocupavam? Porque, deixa eu abrir um parêntese aqui. Doutrina é instrução, doutrina é revelação de Deus, doutrina ela é ensino. Diga comigo, doutrina é ensino. Doutrina é ensino. Biblicamente, quais são as doutrinas? Existe uma sistemática nela, que quem fez teologia sabe. Isso é imutável. Isso é uma coisa que ninguém muda, porque foi Deus que fez. A primeira doutrina a que nós estudamos é a doutrina de Deus. Ela não vai nos ensinar a essência de Deus, porque a essência de Deus só quem sabe é o Espírito Santo.
ela vai nos ensinar sobre Deus. Depois vem, olha, o sistemático, doutrina de Deus, doutrina de Jesus. Quem é Jesus? Eu não estou seguindo aquela regra, para os irmãos entenderem. Doutrina de Deus, doutrina de Jesus, você vai saber quem é Jesus. Doutrina do pecado, armatologia, porque o pecado. Aí você vai entender onde é que Jesus está frente ao pecado. Isso é doutrina. Doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do pecado, doutrina dos anjos. A escola dominical dá isso, sistematicamente. Doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. É a doutrina. Quem é o Espírito Santo? Ela ensina, está aqui na Bíblia. Missiologia, a missão da igreja. Isso é doutrina. Aquilo que eu ensinei aqui sobre liberalidade cristã, mordomia cristã, eu entendi que os meus objetos foi Deus que me deu e eu sou grato a Ele. Isso é uma doutrina. Doutrina da salvação, que é a mais importante, mas dentro da teologia a mais polêmica. A doutrina da salvação, a graça, justificação, isso são doutrinas. Isso aqui ninguém muda. Não foi homem que fez, ela veio de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Então existem algumas considerações essenciais acerca dessa doutrina. Precisamos cuidar da doutrina, já foi dito no texto principal. Devemos nos afastar dos que vivem em desacordo com a sã doutrina. Eu não estou falando de costume. Quando a gente fala aqui na Assembleia de Deus doutrina, a mente do crente vai no costume. Eu estou falando da defesa da palavra de Deus, da defesa da verdade de Deus, aquela que muitos irmãos morreram na Idade Média agarrado com ela, atravessado por flecha, comido por leão. Teve irmãos que na história o leão comeu ele e comeu um pedaço da Bíblia, mas nós vamos nos encontrar com ele no céu. Essa doutrina é imutável, glória ao nome do Senhor. Eu estou falando da palavra. Quem diz amém, meus irmãos? Não é costume, estou falando da doutrina. Devemos nos afastar das pessoas que não vivem a sã doutrina. A sã doutrina, ela proíbe o homem usar o corpo para o pecado. Por isso que eu não ando com pessoas que se prostituem. Vamos ver na Bíblia? Romanos 16 e 17. Quem achar primeiro do que eu pode ler. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dissensões e o que mais mesmo? Contra quem? A doutrina. Existe uma doutrina chamada doutrina da obediência. Aí vem alguém na contramão e começa a distorcer. Não obedeça, você não precisa, você vai ser alienado. Esse rapaz que o helicóptero caiu esses dias, se você puxar no YouTube o que ele fala da doutrina, contra pastor, chega a dar nojo. Não estou dizendo que ele morreu por causa disso, eu estou dizendo que não se pode tocar nas coisas santas de Deus, porque o Deus que a gente serve, ele cobra. Não, esse negócio chega para o jovem, esse negócio de igreja, está falando de quê? Eclesiologia, está falando contra a doutrina da igreja. O que é igreja? Igreja é a Assembleia dos Santos, é o ajuntamento. Por isso que não existe esse negócio de crente em casa. Crente em casa sozinho não é igreja. Ele é um crente em casa. Crente só é igreja quando ele está aqui junto, recebendo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Mas eu estou assistindo Valdomiro, mas eu estou assistindo. Não, você está assistindo o culto da igreja, mas você não está sendo igreja. Igreja é aqui, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. É aqui. Às vezes tem irmão aqui que nunca foi na sua casa, nunca tomou um café com você,
e possa ser que nunca vai, porque cada um tem seu núcleo de amizade, mas aqui dentro somos um no corpo de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Então deve-se se afastar. Aí às vezes o adolescente, até o crente mesmo, para ele não ser chamado de, não, esse aí não fique perto dele não, porque ele é diferente, ele não fala com ninguém. Aí o adolescente quer chegar. Não adianta, irmão. Luz não se une com treva. Luz é luz, luz é Cristo, e treva é o diabo. As práticas das trevas nunca vai aceitar as práticas da luz, porque quem está na luz está na doutrina. Quem está na luz está na doutrina. Quem diz amém, meus irmãos? A doutrina, a gente devemos nos afastar. Devemos também nos afastar dos opositores da sã doutrina. Não estou notando direito, quer dizer, Tem gente que faz oposição. eu gosto de anotar. Não tem um povo aí que bate na porta da casa da gente? Que se a gente der ouvidos a ele, as irmãs queimam até o feijão. Eles vêm com um livrinho. Falando de quem? Ele não chega falando do diabo na porta da gente. Você sabe o nome de Deus? Pergunta logo assim, né? Aí o crente, para ser educado, é Jeová. Quando você diz o nome de Deus, pronto. Aí ele só sai de lá amanhã. Come, bebe, dorme, se você deixar. Eles são opositores, porque eles não creem no Pai, no Filho e nem no Espírito Santo. Eles só creem numa coisa só. Eu não creio em coisa, eu creio em uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, que está aqui nessa noite nos dando vitória. Veja aí, opositores da sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 9. 1 Timóteo 1 e 9. Opositores da doutrina. Visto que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, e obstinado 1 e 9. para o ímpio. Que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, Aleluia. Religiosos. Para quem mais? É muita gente. Para os feiticeiros, para a fornicária. para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Para o que for contrário a quem? A sã doutrina. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, por isso que nós não estamos debaixo de lei. Nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Quem é opositor? É Paulo, irmão. Alguém disse que Paulo era um pastor muito duro. Eu acho que ele era zeloso. Porque ele dizia assim: olha, se um opositor da doutrina falar com você, Paulo era duro, nem salde. A pessoa nem ore por ele, para que as vossas orações não sejam. O negócio é sério, irmão. Doutrina é um negócio sério. Podia nem orar pelo cara. Veja, tanta coisa. A lei é para isso aqui. Lei é jugo, e graça é a liberdade em Cristo Jesus nosso Senhor. Para que nós tenhamos mais tempo, vai ser o jeito de deixar muita coisa aqui na parte de doutrina, porque eu sei que os irmãos estão querendo saber um pouco sobre usos e costumes. E nós vamos entrar. Em primeiro lugar, nós devemos entendemos um pouco do que é doutrina, daqui a pouco a gente volta, ou se não terça. Para que a gente entenda o que é costume na Bíblia, precisamos falar dos costumes de Israel. Vejamos aqui alguns costumes do Antigo Testamento. Diz que havia práticas de festas. Israel tinha um costume de fazer festa. Neemias capítulo 10. Agora você bota aí, costumes. E nós vamos falar de costumes. Neemias capítulo 10, versículo 33. Festas, era um costume de Israel. Neemias quanto? 10, 33. Neemias, festas, era um costume de Israel. Para os Acharam? Não. Vamos ler para ele não perder tempo. Glória a Deus. 10:33. Eu vou ler, parece, né? E que também
traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor. 33. Para os pães da proposição. Aqui, ó. Sim, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das lutas novas e para as festas solenes e para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Amém? Isso aqui era um costume. Festa, propiciação, costume de Israel. Diz aqui o seguinte, que nas festas de solenidades havia também alegrias e danças. Costume de Israel. Isso aqui faz parte de quê? Da doutrina de Israel quanto ao cerimonial. Porque toda doutrina, todo costume, ele é extraído de uma doutrina. Diga comigo, todo costume é extraído de uma doutrina. Aqui era no Velho Testamento. Não era pecado dançar. Porque dança naquele tempo, em Israel, as religiões dançavam para os seus deuses. E Israel dançava para Deus. No Velho Testamento. Então veja aí, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Sucedeu, porém, que vendo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria, com instrumentos de música. As mulheres no Velho Testamento, elas se enfeitavam. Está na Bíblia. Não era pecado. Não era pecado, porque era no Velho Testamento. Estão entendendo? Foi não dizer que eu estou mandando pintar, viu, irmão? Estou dando a introdução lá, para vocês entenderem depois daqui. Gênesis capítulo 24, versículo 53. Isso aqui não era pecado. Por que eu estou usando a palavra não era? Diga comigo, come é transitório. Minha cabeça só anda cansada. Vai orando por mim. Gênesis 24, 53. A doutrina ela é permanente, ela não muda, mas o costume é transitório. E tirou o servo joias de prata e de joias de ouro, e vestido, e deu-os a Rebeca. Também deu coisa preciosa ao seu irmão e à sua irmã. Deus, no caso aqui, quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaque, a primeira coisa que ele tirou da bolsa foi joias, pérolas, e ela aceitou. Diz também que Deus mandou o povo no Velho Testamento. Deus no Velho mandou o povo usar joia. Êxodo 3, versículo 22. Eu tenho que contextualizar para vocês entenderem o que é um tempo e outro tempo. Êxodo quanto? 3:22. Êxodo 3, 22. 3. Porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda vaso de prata e vaso de ouro e versos dos quais podeis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas despojareis ao Egito. Fala agora. Que cada mulher pedirá a sua vizinha. Versículo 12, capítulo 12, versículo 35 diz assim: fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata, joias de ouro. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios.
Foi Deus que mandou no Velho Testamento. Não é isso? No Velho Testamento. Vamos seguir. Diz que também lá no Antigo Pacto, Deus mandou que Moisés, na verdade Arão mandou o povo fazer o bezerro desses objetos aqui. Êxodo capítulo 32, versículo 2. E Arão lhe disse, Êxodo 32 e 2: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos. Porque no Velho Testamento era um costume de Israel. E quem chamou Israel? Foi? Quem chamou Israel? Deus. Eu não posso dizer que Israel estava errado, porque era um costume da sua época. É aqui que eu abro um parêntese, que a gente tem que amadurecer para não julgar os irmãos da igreja batista. Porque a Bíblia diz que aonde não há lei não há. Tem coragem de repetir? Aonde não há lei não há pecado. Se lá não tem, eles não estão pecando. Eles estão nessa situação aqui. Porém, a nossa igreja, ela tem sua característica de costume, baseado também na Bíblia. Se você for discutir com uma pessoa da igreja batista, ele vai lhe aplicar esses versículos tudo. Você vai dizer o quê? É coisa de Israel, é coisa de Israel. Agora aqui a coisa é diferente. Aqui a coisa muda de figura. Aí vindo para o nosso costume, Êxodo 22 e 5. Toda igreja vai ler esse versículo. Estava no Êxodo. Se alguém quiser pastar o seu animal, Por isso que Paulo disse, irmãos, que há diversidade de ministérios, mas o Deus é o mesmo. Cada ministério trabalha de uma forma, e Deus escolheu a Assembleia de Deus para trabalhar na forma de santidade por dentro e por fora. Aqui o negócio é mais sério, porque aqui é salvo por dentro, salvo por fora, crente por dentro e crente por fora. Quem diz amém, meus irmãos? amém. Acharam? Quem pode ler? 22, 5. Se alguém fizer pastar o seu animal Deuteronômio. no campo, Eu falei Êxodo, foi? Êxodo, foi. É Deuteronômio. Semana que vem eu estou de óculos, para acabar essa prova. Eu falei assim, não é não, mas... Deuteronômio 5, é? 22 e 5. Eu vou ficar bom, em nome de Jesus. Nem traje. O que é traje de mulher e o que é traje de homem? Me digam. Os adolescentes, o que é traje de mulher e o que é traje de homem? É o quê? Quem me diz aí? Tenha medo não, que nós estamos aqui para aprender. De acordo com a cultura do Brasil, Quando a gente nasceu já era assim. o Brasil, na verdade o Brasil quando ele surgiu, quando surgiu o Brasil, não existia, na verdade, essa diferença, porque o país era tropical. Quando as mulheres chegaram aqui nas caravelas, elas chegavam com vestidão e uma calça por baixo. Vestido, calça, camisa, tudo por baixo. Tudo por baixo. E quando iam trabalhar no cafezal, era de calça. Biblicamente, não existe essa coisa. Biblicamente. O que é que existe? Biblicamente. Uma doutrina moral. Deus quer ver um homem como um homem.
Deus quer ver uma mulher como mulher. Deus não quer ver um travesti. Como no Brasil, depois do século XVIII, os homens andavam. Porque se nós formos levar a doutrina, o costume, era para você estar tudo de chapéu aqui dentro. O senhor lembra desse tempo? Lembra não? Os irmãos vinham para a igreja de chapéu. O homem tinha que usar chapéu. No século XVIII houve essa distinção, porque em São Paulo foi chegando os italianos, foi chegando o pessoal de fora e foi criando. Então, o que nós extraímos de Deuteronômio? Porque isso aqui é lei, mas por que isso aqui vale para nós? Vale para nós porque está dentro da moral, da lei moral. A lei moral não foi abolida por Cristo, porque o que é pecado no velho é pecado no mesmo jeito. Então, aonde está o pecado aqui? Em uma mulher se trajar e perder a feminilidade dela, ela ficar um homem. No costume da Assembleia de Deus e não na doutrina, porque a doutrina é o que? Mulher não pode parecer com homem, doutrina. E o costume? Mulher de saia e homem de calça. Isso é no costume, porque salvação não está ligada à roupa. Salvação está ligada a caráter. Salvação está ligada a uma vida santa, por dentro e por fora. Agora, não adianta, irmão, presta atenção aqui. Doutrina não dá para a gente ficar lá e cá, não. Não é doutrina saia, é costume. Mas é um bom costume. Porque tem uma saia que veste na igreja, que era melhor a mulher estar de calça. Você olha assim, se brincar dá para ver o útero. É uma vergonha. Aprenderam, igual o povo de Israel, fugir da regra. O povo de Israel, para cada pecado já tinha um animal. Eu peco hoje, amanhã eu mato um animal. Aqui nesta igreja, Deus chamou ela para a mulher vestir saia. Então aqui, se você não cumprir, você está pecando. Você está pecando. Você está pecando. Se nós aqui formos para a Escócia, e a pessoa Alexandre na Escócia, Saia. o negócio era sério, né? Se o senhor chegasse no culto de calça, o pastor lhe disciplina. Porque lá é invertido. O que eu quero dizer aqui? Que o costume é bíblico do homem não parecer com mulher. Deus não quer ver aqui um homem travestido de mulher. E nesse país, roupa de mulher é o que as irmãs estão vestindo aí. Agora, se eu for na Escócia, sou um negão desse aqui vestido de saia. Que obra de engano. Mas na Assembleia de Deus, não ria não, não comigo não. Mas na Assembleia de Deus de lá, se eu chegar na Assembleia de Deus de lá, eu não posso mandar o irmão vestir calça, senão ele vai preso. Porque quem veste saia lá é mão de canguru. Vocês estão entendendo? Eu sei que dá um choque, mas o que eu quero que os irmãos aprendam é amadurecer na fé. Amém, meus irmãos? O que é que não pode acontecer na Escócia? Porque lá na África, os missionários têm dificuldade. Porque na África o caba só é homem se ele tiver 3, 4 mulheres. Está na lei de alguns países da África. Aí não, filho. Aí aqui diz que o homem foi feito para uma mulher e uma mulher para um homem só. Bigamia é pecado. Aí lá o irmão tem que ir para o céu, ele tem que descumprir a lei, porque isso aqui é maior do que qualquer lei. A doutrina está acima da lei, a salvação está acima da lei do homem. Quem diz amém, meus irmãos? Então lá não. O que eu não posso proibir lá é deles virem ofertando e dançando. É o costume de lá.
Vocês estão pensando que aquele casamento de Caná era todo mundo sentadinho assim olhando para Jesus? Vá no YouTube, que agora os crentes aprenderam. Vá no YouTube e veja um casamento judeu. Menino, é 7 dias só dançando. No final eles quebram um copo. Na África, Assembleia de Deus não é assim. Eles vêm trazendo oferta. Não é pecado, não fere a doutrina. Quem diz amém? Amém. Mas aqui não, aqui nós não temos. Se eu desobedeço o costume da Assembleia de Deus, aí se Jesus vier, filho, babau. Tem um país, o negócio é sério. Tem um país lá do lado dos muçulmanos, pesquise aí no YouTube, que os cabas andam de tamanco Lindos. e de mão dada. Ui. Negócio muito gay. Se eles veem uma mulher de mão dada com outra mulher, é apedrejada na hora. É duro. Aqui no Brasil as mulheres até se beijam, é normal, né? Como é que você vai? As meninas vão juntas para o banheiro. É cultura. Lá, vai preso. Na igreja que é fundada lá, você não pode dizer, irmão, isso aí é coisa de mulher, porque lá não é. É como aqui, se chegar um pastor de lá para cá e querer botar os irmãos para andar de tamanco, leva uma pisa. Aonde é que se aplica a doutrina lá? Aonde é que se aplica? As irmãs não podem andar de tamanco. Lá é pecado. E os irmãos vão andar de tamanco. Dá um choque, não dá? É cultura. Jesus quebrou tanto a cultura, irmão, que deixava os fariseus doidos. Não podia um estrangeiro chegar na mesa de um judeu. Aí ele disse para a mulher: ei, meu costume é o seguinte, eu não posso lhe dar nem pão, mas se você quiser o que sobra para os cachorros. A mulher disse: eu quero. Sabe por que eu quero? Porque eu sei que você pode resolver o meu problema. Bendito é o nome do Senhor. Eu estou dizendo que aqui continua sendo errado. Aqui não está liberado. A Assembleia de Deus é a mesma. O Espírito Santo chamou ela para ser assim. Agora eu quero que a gente amadureça. Quem diz amém, meus irmãos? O filho do irmão do presbítero Edson foi para o Canadá. Tem um lugar lá no Canadá que se o cabo disser opa e ele fizer assim, ele leva um murro. Lá, legal é o dedo do meio daqui. Meu Deus. Não é com cara feia não, que eu tenho medo do senhor não. Hã? Missionário para ir, ele tem que ser preparado. Não é isso? Pastor Marcos ficava agoniado depois do culto na Rússia. Já contou isso muitas vezes. Ele, irmão, não Brasil, irmão. E beijava ele todinho. É cultura, irmão. Não fere a doutrina. Agora, o que fere a doutrina, se entrar um irmãozinho aqui de tamanco, eu chamo esse baixinho aqui para ajeitar ele, que esse baixinho é macho, acaba macho. Não vergonha, rapaz. Então, o costume é transitório, irmão. Quando o crente ele passa a amar o costume mais do que a doutrina, ele se torna religioso. A irmã leu. Jesus disse: olha, fariseus, vocês são religiosos. Em 1950, um crente tem um rádio, ele ia para a caneta. O senhor lembra desse tempo? Ele ia para a caneta. Quantos irmãos não foram disciplinados por ter um rádio? Quantos aqui tem um rádio em casa, irmão? Se fosse 1950, nem cedo podia tomar. Passou ou não passou? E a televisão? Passou ou não passou? Eu estou com um documento aqui de 99. Na última convenção que veio gente até dos Estados Unidos, eles reafirmaram o credo da nossa igreja. Daqui a pouco eu leio. Não podia crer. Olha, irmão, a boca da besta chegou no Brasil. E tome-lhe caneta.
Não podia. É duro. Rádio era pecado. E televisão que era coisa, hein? O crente não usar o bigode e não usar uma barbinha? Oxe, Televisão. se fosse 1950, irmão, nem era pastor. Ó, bonitão desse jeito aí. Irmão, né? Presidente de convenção. Raimundo, meu presidente. Você também está no mesmo caminho. Hoje não é viés de regra. Mas a gente sempre pede ao obreiro que ele não deixe ficar muito peludo. Ele pode ter um bigode, ele não pode deixar a coisa, mas não é mais pecado, porque o costume ele é transitório. Agora a palavra, a doutrina da santidade, ela permanece para sempre. Crente só vai para o céu se for santo. Mas passou. Televisão, meu Deus, eu alcancei. Menino, se pegar um menino assistir televisão, hoje você chega na casa dos crentes, todo mundo. Quem tem a televisão aqui, irmão? Quem tem duas? Quem tem três? Olha lá, três. Se fosse naquele tempo, nós estava tudo na caneta aqui. Todo mundo ia para o inferno. E pior que ia mesmo, que era desobediência. Não vai mais, porque não é mais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus? Amém. Diferença entre costume e doutrina. Passou. Agora, assistir filme impróprio é pecado. Ouvir programa impróprio é pecado. O pecado não está mais no aparelho, está no conteúdo do aparelho. É isso aí. O que nós não podemos é se apegar. É aí onde muitos crentes da nossa igreja eles pecam. Muitos de nós erram porque a gente se apega muito ao costume. Eu vejo, quando eu me apego muito ao costume, eu me torno religioso, eu passo a ver o erro no irmão, eu não vejo em mim. Eu passo a ver se a irmã está com um sapato muito alto. Eu passo a olhar a roupa. Tudo isso faz parte da Assembleia de Deus dentro da santidade. Mas eu quero dizer aos irmãos que o que mais nos vai ser cobrado é uma vida de caráter. É eu ser fiel, é eu ter amizade, digamos, é eu ser bem visto pelos meus vizinhos, é eu ter um caráter cristão transformado, porque não adianta a casca, tem que ter o conteúdo, tem que ter a casca, o corpo santificado, sem pecado, sem moda, porque está um negócio sério aí, uma expiação de unha, não faz parte da Assembleia de Deus isso não, irmão. Na Assembleia de Deus crente é santo completo. Mas eu não posso achar que é isso que vai me salvar. Aí onde está a religião? Você quer saber um negócio? Você sabe quem foi que fez nossa gravata? Você sabe? Sabe? Foi um gay. É. Eu já sabia. Quem inventou a gravata foi homossexual. Quem inventou a gravata? E agora? Foi. Vai tirar? Quem criou a gravata foi um estilista do rei da França, de Luís XV. Mão de canguru. E agora? É padrão. Se o obreiro não tiver de gravata, tem irmão que se assusta. Se eu tirar a gravata aqui agora e começar a dar o estudo sem a gravata, tem crente que fala de mim depois. Porque ele está tão apegado ao costume e se esquecendo da doutrina, de amar o irmão, de orar pelo irmão, de saber como é que seu irmão está em casa. Oh, isso aqui é doutrina, a doutrina do amor, irmão. Aleluia. Quem ama é santo por dentro e é santo por fora. Glória a Deus. Então a gente não pode ser ligado.
tanto ao exterior, ao ponto do valor cristão sumir de nós. Já pensou? Se a gente for tirar a gravata, porque foi um homossexual que fez, alguns paletó, esses paletó novo agora, foi eles que fez. E aí? Qual é a importância da saia? É uma importância até ginecológica, para quem não sabe. Diferente de nós que temos os órgãos para fora, a mulher tem os órgãos para dentro. Por isso que quando na virada para a Idade Média, quando se saiu da época das pedras, e até na época das pedras, as mulheres usavam couro de animal, era aberto. Porque o útero da mulher é muito quente, por isso tem mulher que dá problema de quentura, como chama. É um negócio que fica embutido no corpo. Por isso que as mulheres adoecem mais nessa área. E a saia foi feita para que ajudasse a diminuir esse calor interno, para que a mulher não deixasse de procriar. Por isso que se inventou a saia. É um remédio ginecológico. E a Bíblia diz o quê? Cuida do teu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que saia é mais indicado e mais importante. E aqui é viés de regra. Aqui, se uma irmã andar de calça por aí, ela está fora da doutrina, ela tem que ser chamada, se for membro da igreja. Obreiro de short, com as pernas brancas de fora, parecendo canela de rã. Aqui não, violão. Aqui o obreiro tem postura de obreiro. Quem diz amém? E você sabia de uma coisa? Só se veste assim o povo da alta. Quem aqui já viu um apresentador de jornal sem paletó? Nunca vi. Ou a mulher com roupa. Olha essas madames aí. As mulheres lindas. Aí vocês aí. Todo dia nós vamos para o culto lindo, no padrão. Eles lá no mundo vestem como nós, os ricos, porque eles sabem que há uma moralidade, né? O rico não anda por aí igual muitas mulheres. Quem não tem muito dinheiro é mais encalacrado, é mais espalhafatoso, né? Shortinho aqui. Mas o rico é todo. E o crente, você. É por isso que as pessoas dizem: deixe de ser besta, saia daquela igreja. Você com essa roupa, você se veste como empresário, como empresária. Quem diz amém, meus irmãos? Você se veste como cidadão do céu. O que eu e você não pode é julgar nossos irmãos das outras igrejas por não observar esse princípio, porque é costume. Tem igreja em São Paulo, igreja de 50 anos. A igreja que Silas Malafaia assumiu mesmo do sogro, mais de 50 anos. Até os anos 90, por aí, ela ainda era como nós. Agora abriu. E nós vamos julgar eles? Nós não podemos julgar eles. Porque a gente não era proibido ouvir rádio, agora pode? Nós temos que aprender, irmãos, a balança do Evangelho. Só quem julga é Deus. Quem faz a partilha no último dia é Deus. Ele que vai saber quem vai e quem não vai. Eu e você nós não sabemos. Não podia. Agora pode. Tem muita coisa que não podia, agora pode. Que eu ainda estranho. Olha que eu sou novo, mas eu ainda fico meio... É o costume, a gente foi criado nisso aqui. Você sabe por que os homens mandaram aquela mulher, queriam botar a mulher para sentar? Porque não se podia quebrar cântaro. Era coisa de pagão. O pagão quebrava a boca do cântaro, o judeu abre, ela quebrou. Sabe o que ela estava dizendo? O que é meu de valor, para Jesus eu quebro. Tá. E ungiu Jesus. Na hora que Simão viu aquilo, disse: vive, a mulher pagã e vai ungir Jesus. E ungiu. Quem diz amém? Amém. É um negócio muito extenso. Mas diga para seu irmão, diga aqui, crente é por dentro e por fora. Aqui. Sem julgar. Sem achar que é melhor do que os outros. Sem achar que vai ser salvo por roupa. Sem aqui dentro tá limpo. Aqui tem que estar limpo. Quem é limpo por dentro, irmão, é limpo por fora. Não julga os outros. Se julgar, não vai precisar também não. Pode estar de saia. 40ª Convenção Geral das Assembleias de Deus, 1999.
virada do século, começou o movimento das igrejas neopentecostais, e aqui está a documentação. Todo dia eu termino esse estudo. Durante a 40ª Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, evento que aconteceu no mês de abril na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, me parece que o presidente era Zé Rodrigues, o presidente de Mato Grosso. Não, era Zé Wellington já. Ficou decidido que as Assembleias de Deus continuará a pregar sobre o comportamento e a forma certa que o fiel deve se vestir. A discussão dividiu os pastores presentes em dois grupos. De um lado os mais conservadores, aí entra o sogro de Malafaia, entra os outros nordestinos aqui, os pastores aqui dessa época, Leôncio e tal. De outros, os líderes que pediram alguma liberação, aí entra a questão lá do sogro de Malafaia. Apesar do debate, ficou resolvido nas orientações. Isso aqui é documento para nós. Quando você se batiza, filho, você tem que cumprir isso aqui. Que o batizado é membro associado. Igreja não é empresa, mas é associação. Publicidade. Com isso ficou decidido que ter homens cabelos crescidos, bem como fizer cortes extravagantes, bem como o uso de brinco, homem usando brinco, está proibido. 1 Coríntios 11, 14 e 15. Ou seja, homens não podem ter cabelos compridos e as mulheres não podem cortar. Pegou, não foi? E nem usar brinco. Aqui. 2. Mulheres que usam roupas que são peculiares aos homens. Entra no que a irmã falou. Nesse país, calça é roupa de homem. Vestimentas indecentes. Aí quando fala de vestimenta indecente e indecorosa, aí entra a saia. Aí entra a calça apertada demais, saia apertada demais. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Isso é, continua proibido o uso de calças, decotes e roupas justas. Decote ou não? Publicidade. Uso extravagante de pintura e maquiagem. Por que ele botou isso? Aqui é um documento assinado por todos os presidentes das Assembleias de Deus do Brasil inteiro. Por que extravagante? Porque eles decidiram que algumas igrejas podem usar um pozinho. Tem uns irmãos que parecem um reboco, você já viu? Cara, que a gente olha assim e diz, ela é dessa cor mesmo ou é de outra? Tão rebocada. Mas eles estão dizendo que não pode extravagante. Eu acho, agora que é eu, criado na Assembleia de Deus desde 93, eu ainda estranho. Irmã na igreja maquiada. Eu não reclamo, mas eu não estranho. No meu ver, tem que continuar como era. Eu prefiro a Assembleia de Deus como era. Extravagantes. Tatuagem não pode. Maquiagem. Levítico 19, ele usa aqui o Velho Testamento. Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica. Os pastores da CGADB voltam a citar 1 Coríntios 11, 6 e 15 para proibir as mulheres com cabelos curtos. Há uma interpretação, eu vou depois em outra vez dizer essa interpretação e o porquê que nós seguimos. Há uma interpretação, a gente não pode alterar o versículo para criar doutrina, é pecado. Eu não posso criar doutrina a partir de uma coisa que eu próprio interpreto. Mas em Corinto havia essa questão por causa moral, da lei moral. Por causa da lei moral, se aplica aqui. Quem diz amém? Mau uso dos meios de comunicação, como televisão, não proibiu, mas falou do mal? Uso. Falou do mal? Uso. Não proibiu. Televisão, internet, rádio, telefone, baseados em Coríntios 6 e 12, Filipenses 4, 8. Ficou decidido que no lugar de proibir, os pastores podem indicar aos fiéis o que pode e o que não pode ser visto na TV. Provérbios capítulo 20, versículo 1, uso de bebidas alcoólicas e embriagantes. Esse documento está no estatuto da CGADB. Então é lei para nós, principalmente para quem é batizado. Amém? Diácono Lucivaldo, vem orar.
Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que nesta noite nós ouvimos por meio da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo continue assim discernindo a Tua palavra, o Teu ensinamento para a nossa edificação, para que nós aprenda, para que nós amadureça, meu Deus, para vivermos firmes, esperando o cumprimento da Tua promessa. Pai, nós te apresentamos a Tua igreja, todas as suas necessidades, te apresentamos o ministério, Deus, o nosso pastor presidente, nosso pastor local, todos os obreiros, cooperador, a igreja em si toda. Pai, o filho do Senhor da tua serva que pede oração por ele, que as mãos do Senhor estejam protegendo e guardando, livrando de tudo que é mal. Em nome de Jesus, nos despede em paz, assim para os nossos lares, nos dá uma noite abençoada em tua presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Agradecer os irmãos das congregações, das subcongregações. Deus abençoe. Da Serra também tem irmãos da Serra aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o soberano amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Todos dizem: certamente me seguirão e habitarei por longos dias. Amém. Está encerrado.